Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Da cepra brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepra brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Hoje toda a igreja celebra o dia de Santo Estevão. Ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica, conhecido como Promártir, porque ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica. Ele foi assassinado pelas autoridades nos anos de 31 a 36, não se sabe bem direito o ano, mas ele foi assassinado porque foi fiel ao Evangelho, porque ele foi fiel a Jesus Cristo. Nós estamos na semana do Natal, né? Estamos no Natal. Nasceu para nós um menino. E esse menino que nasceu numa manjedoura e trouxe com ele uma grande missão, a missão de salvar a humanidade. E ao longo de toda a sua vida ele foi chamando pessoas e continua chamando pessoas para ajudar na construção do projeto de Deus. Vamos nesse momento alegres, felizes, porque estamos vivendo esse período natalino. Vamos rezar, vamos trazer presente, pessoas que confiam, pediram porque confiam em nossas orações. Queremos nesse momento rezar pelo Cledinaldo Pereira, Tereza Ricelli Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Marioli, Solange Oliveira e família, Joana e Lucivânia Martins. Queremos também trazer presente o seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto. Rezemos também pela Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca com toda a família, Maria de Lourdes Feitosa Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Zilda, Robério Raimundo Amorim, Joaquim Siqueira Nobre, Ana Águida Alves, Jorge Cristina, lá de Guanambi, com toda a família, Francimado Pedro Raimundo, Edith Soares da Silva, Dona Edith, né? A Eliene de Guanambi também, que pediu as nossas orações. Rezemos também pelo Miguel Barros, pelo Richarlison, Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita Cecília e o Pedro Miguel. Vamos trazer mais uma vez e colocar no colo de Deus todos os nossos idosos e idosas com seus cuidadores e cuidadoras. Vamos também rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos pegar o evangelho que está em Mateus capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles.
Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunha para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras desse evangelho, meu irmão e minha irmã, é dirigida aos discípulos e às discípulas que acolheram o chamado e o envio em missão. Portanto, esse evangelho de hoje é dirigido a todos nós que fomos batizados, que somos cristãos, cristãs, e que acolhemos o chamado de Deus e aceitamos o envio para a missão. As palavras parecem difíceis de entender, porém é isso mesmo que Jesus está nos alertando, né? Para as dificuldades que nós iremos encontrar na missão. Jesus fala das dificuldades na missão. É isso que fala o evangelho de hoje, a dificuldade que os discípulos da primeira hora encontraram, ou seja, aqueles discípulos que conviveram com Jesus encontraram, e depois até chegar até nós. Todo aquele cristão e aquela cristã batizada, que assume para valer a missão, certamente não fugirá das dificuldades. Encontrará com certeza muita perseguição e muita dificuldade. Se alguém que vive a missão, que diz que é missionário e não vive e não enfrenta, né, as perseguições, a dificuldade, é porque, ou não encontra as perseguições, que não encontra dificuldade, é porque tem que dar uma olhadinha, porque não está vivendo verdadeiramente a missão, né? Não está levando a sério a missão. Porque com certeza Jesus não ia dizer essas palavras à toa, né? Todos aqueles que se colocarem à disposição do projeto de Deus encontrará oposição. É muito difícil. Então, todas as pessoas que fizeram a opção pela proposta de Jesus, pode, meu irmão, ser, minha irmã, açoitado, pode ser caluniado, caluniada, pode ser perseguido, perseguida e assim por diante. As palavras de Jesus nesse evangelho de hoje é de conforto, não é de desespero, né? Mas são palavras de conforto para os perseguidos e para as perseguidas por causa da boa nova, por causa do projeto de Deus, por causa do reino de Deus. Então, quando damos testemunhos de Jesus nas diversas situações, né? Porque é muito fácil ser testemunha de Jesus na alegria, né? Quando tudo vai bem, mas ser testemunho de Jesus diante das diversas situações, sobretudo no momento de perseguição, não é tão fácil assim. Mas quando a gente dá esse testemunho de Jesus, nós estamos experimentando em nós a ação do Espírito Santo. E Jesus garante que esse mesmo Espírito falará por nós diante dos opressores. Aqui diz, diante dos reis e dos governadores. O Espírito Santo falará por nós. Ou seja, Jesus está dizendo, não fiquem preocupados com o que falar diante
né, das perseguições, porque o Espírito Santo, na hora certa, vai falar por nós. E com o Espírito Santo, com certeza, nós somos vencedores e vencedoras, mas o Evangelho diz: se perseverarmos até o fim. A grande tentação é desistir na hora das dificuldades. Olhemos para Santo Estevão. Se alguém quiser aprofundar a vida de Santo Estevão, basta olhar lá em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 6, 7, que vai falar da sua morte e da sua perseverança. Ele foi perseverante até que sofreu o martírio. Ele foi assassinado porque ele defendeu o reino de Deus, porque ele foi fiel ao projeto de Deus, porque ele fez a vontade de Deus até o fim da sua vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a sermos perseverantes, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições. Meu irmão e minha irmã, que esta semana seja realmente uma semana iluminada por Deus e que a gente permaneça sempre na presença dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Feliz Natal!